Nesse vídeo nós vamos falar sobre o desempenho da nossa carteira pública de investimentos e vou revelar para vocês as ações que eu comprei na última semana e vou incluir aqui na nossa carteira pública, onde eu mostro para vocês o racional e o que eu pretendo construir com essa carteira no longo prazo. Vamos falar também a respeito das ações da Blau Farmacêutica, que reportou a sua nova apresentação institucional. Nós temos aqui uma tese de growth muito promissora a longo prazo com uma forte pegada de crescimento. Vamos falar também de uma empresa fora do radar que atua no setor do agronegócio e que sem dúvida é uma das melhores do setor, com estrutura bastante eficiente, operações muito redondas, e essa empresa vem dando início a um crescimento inorgânico, fazendo aquisição de outras empresas no setor e expandindo a sua capacidade produtiva. Será que a SLC Agrícola cabe numa carteira de investimentos de longo prazo? Por fim, vamos falar de um dos bancos mais baratos negociados em bolsa hoje. O Pine 4 hoje trabalha com um PL inferior a 4 vezes e um P sobre VP de 0,85. Galera, não é brincadeira, o banco entregou 11% de dividend yield nos últimos 12 meses. Será que vale uma aposta aqui nas ações do Banco Pine para quem olha não só para crescimento, mas também para dividendos a longo prazo? Tudo isso nós vamos trabalhar juntos nesse vídeo e para a galera que é membro aqui do canal, liberei hoje preço teto para aportes em CPFL Energia, ISA Energia e Ferbasa, abordando os principais pontos do resultado, os pontos de risco e as grandes vantagens de se investir nessas três empresas. Lembrando que nada nesse vídeo se trata de recomendação de investimentos, a intenção é trazer informação relevante para você realizar a melhor gestão dos seus ativos. Se eu te ajudar de alguma forma, eu peço que você deixe aqui a sua inscrição e também um comentário, isso é importante para nós e bora pro vídeo. Começando pela nossa carteira pública de investimentos, então comecei a montagem dessa carteira aqui lá em 2022. Então nas operações, pegando aqui as operações mais antigas, as primeiras compras foram feitas em Celesc e BR Partners, lá no final do ano de 2022. Então vejam que em menos de 3 anos estamos com um retorno interessante aqui, considerando não só a valorização patrimonial, mas também os dividendos recebidos. E abrindo aqui o nosso portfólio, as ações que mais se destacaram positivamente foram as ações da Celesc, com um retorno total de 54% até agora, a Itaúsa com retorno de 50%, então vejam vocês como as bonificações, subscrições, elas acabam enganando. Você olha ali para a cotação, vê ela lateralizada, mas esquece de considerar os outros fatores de remuneração. Então, investindo desde 2022, menos de 3 anos, estamos com retorno total acumulado de 50%. Então, quem é renda fixa perto de uma boa ação comprada no bom preço. Lembrando que estamos olhando para a fotografia desse ativo em uma bolsa extremamente amassada. Quando tivermos uma recuperação de mercado, aí é que nosso retorno vai crescer e crescer forte, considerando não só a valorização do ativo, mas os excelentes dividendos que ela deve continuar pagando aí nos próximos anos. Outro destaque positivo são as ações da Klabin. Então, enquanto o mercado estava dando call de compra em Irani, nós fomos em Klabin e conseguimos um retorno aqui de 32% até agora. Lembrando que a cotação da Klabin também está bastante amassada, empresa alavancada, mas a geração de fluxo de caixa nos próximos 3 anos vai entregar para a nossa carteira um yield on cost muito interessante, já que o nosso preço médio ajustado aqui está na ordem de R$ 3,32. Aqui nós temos também as ações do Banco do Brasil com retorno total de 65% e as ações da CEMIG com retorno total de quase 38%. E patinando na carteira nós temos as ações do Banco Bradesco que estão praticamente no 0 a 0, o BR Partners que entregou um retorno de 15% só com os dividendos. Nós temos aqui as ações da Ferbasa, que também estão no 0 a 0, e as ações da Blau, que na verdade são o grande prejuízo da carteira hoje. Então, de todas as 9 ações que nós estamos investindo para o longo prazo, apenas uma delas que de fato machucou a rentabilidade da carteira, mas ainda acredito que a Blau poderá entregar um bom retorno numa janela de tempo de mais longo prazo. Vejam que apesar de ser uma small cap com valor de mercado de apenas 2,2 bilhões de reais, a Blau Farmacêutica figura entre as principais líderes do segmento hospitalar nacional, sendo a top 1 hoje dentro do mercado nacional. E a empresa fornece não só para o setor público por meio dos leilões do Ministério da Saúde, como também para o setor privado, atendendo clínicas e hospitais. A partir do IPO, a empresa investiu pesado, expandindo a sua capacidade produtiva e também fazendo aquisição de outros laboratórios, como é o caso da Bergamo, um laboratório voltado para medicamentos oncológicos. Lembrando que a Blau ela tem um segmento de alta complexidade com a imunoglobulina e a alfa-epoetina, que são medicamentos que trazem uma margem mais elevada para a empresa, e agora tem também adentrado aos segmentos hospitalares tradicionais, que são medicamentos que têm menor complexidade, mas também que trazem margens menores. Ponto importante é que a Blau tem um pipeline agressivo para o lançamento de novas fórmulas. Vejam que de 2022 até 2024 foram submetidas à aprovação da Anvisa um total de fórmulas que busca um mercado endereçável de 3
bilhões de reais. E de 2025 até 2027 serão lançadas novas fórmulas que também vão adentrar um mercado endereçável de 3 bilhões de reais. Outro ponto importante é que em 2023 a Blau Farmacêutica fechou parceria com a Similis Bio, um laboratório japonês, para o desenvolvimento de 4 anticorpos monoclonais. Então são drogas de alta complexidade para doenças bem específicas e, segundo a empresa, utilizando aqui uma matriz de sensibilidade, a receita gerada por essas novas drogas poderia ficar na ordem aqui de 1,2 bilhões de reais. Para vocês terem uma noção do impacto disso, do ano de 2023 foi 1,3 bilhões de reais. Então isso vai criar aqui um impacto significativo nas receitas, porém, esses lançamentos de anticorpos monoclonais são para depois de 2028. Então aqui a tese é de muito longo prazo, mas com capacidade de geração de valor, caso haja uma boa execução dos projetos. Além disso, a empresa tem buscado diversificar suas receitas não só com o lançamento de novas fórmulas, mas atuando também no segmento hospitalar privado e no mercado de varejo, saindo um pouco do segmento puramente institucional. Então isso vai gerar diversificação de receita a longo prazo, incluindo ainda o segmento de estética e plasma. Lembrando que a empresa tem uma operação de captação de plasma nos Estados Unidos, que é um insumo importante para os medicamentos de alta complexidade, que permite também que a empresa distribua para outros laboratórios. E aqui nós podemos ver o impacto do lançamento das novas fórmulas no crescimento da receita da companhia. Vejam que em 2024 ela submeteu 60 medicamentos à aprovação na Anvisa, 43 deles foram aprovados, houve o lançamento de 6 novos medicamentos, com mercado endereçável de 450 milhões de reais. E vejam que em 2024 a receita dos lançamentos alcançou o patamar de 100 milhões de reais. Então a gente vê o impacto disso no crescimento da receita na comparação trimestral, no crescimento também do lucro bruto e principalmente do EBITDA e do lucro líquido. Então vejam que é claro que nós estamos olhando aqui para o fundo do poço, o terceiro trimestre de 2023, mas de lá para cá a empresa vem entregando uma ótima recuperação, saindo de 49 milhões para 118 milhões, o mesmo a gente consegue ver com o crescimento do lucro líquido. Isso mostra que não só as novas receitas têm impulsionado os resultados, mas também um bom controle de custos e despesas recorrentes. Então a empresa tem enxugado as suas margens e entregado maior retorno sobre os ativos. Pessoal, e como é uma tese de muito mais longo prazo e uma empresa que não paga dividendos, aqui a gente toma um risco maior. Eu poderia até vender as ações da Blau se ela não estivesse entregando melhora dos seus resultados, como a gente consegue ver nesse gráfico não só de receita, como de EBITDA e de lucro. Então, se a empresa começa a performar bem agora, não tem por que a gente se desfazer dessa ação, né? Até porque tem muita coisa para acontecer nos próximos 5 anos. Agora nós vamos lançar o aporte realizado na última semana, que foram 200 ações da Ferbasa. Então fizemos a aquisição de 200 ações da Ferbasa a um preço médio de R$ 7,49. Então vou salvar aqui para contabilizar dentro da nossa carteira de investimentos e agora o nosso portfólio cresce um pouquinho. O pequeno investidor é assim, vai fazendo aquisição aos poucos, acompanhando os resultados e utilizando, é claro, os dividendos para reforçar os aportes, né? Então, boa parte dos novos aportes são proporcionados justamente aqui pela carteira, que tem apresentado crescimento nos proventos. Agora nós vamos falar de uma das empresas mais interessantes do setor agro, uma empresa que gerou muito valor para o seu investidor nos últimos 5 anos e que tem um alto nível de eficiência nas suas operações. E isso se reflete na produtividade da SLC Agrícola se comparada à média nacional, principalmente na cultura do milho e da soja, né? Então, na cultura do milho, ela consegue ter uma produtividade 30% superior à média nacional e na cultura da soja, uma produtividade 11,3% superior quando a gente fala de quilos produzido por hectare. Isso se deve não só à cultura de excelência da atual gestão, como também um forte investimento em digitalização da sua agricultura, né? Investindo fortemente em novas tecnologias e também monitoramento dos campos. Então vejam que o ganho líquido com o uso de novas tecnologias alcançou o patamar de 90 milhões de reais na safra 2023-2024. E além das operações de produção de milho, soja e algodão, a empresa também tem um segmento de sementes, onde ela distribui e vende sementes, assim como a Soja 3, né? Então aqui é como se você comprasse uma produtora de algodão, milho e soja e levasse plugado nas operações uma Soja 3 de brinde. E além disso, nós temos um portfólio de terras que se valoriza muito acima do CDI no período, né? Então vejam que de 2007 até 2023, enquanto o CDI entregou um retorno composto anual de 9,2%, as terras do portfólio da SLC Agrícola entregaram um retorno composto de quase 15% ao ano. Então aqui nós temos reserva de valor. Então o pacote completo seria operações de produção de soja, milho e algodão altamente eficientes, operação de venda e distribuição de sementes e ainda um portfólio de terras premium que se valoriza acima do CDI.
E a cereja do bolo é o retorno gerado ao acionista, tanto com distribuição de dividendos, que fica na média de um payout de 50% do lucro líquido ajustado, além do sistema de recompra de ações. Vejam que de 2017 até 2023, a empresa tem feito sim uma recompra massiva de ações. Então, o retorno total gerado ao acionista aqui fica realmente muito interessante, principalmente para aquele cara que compra ação com visão de sócio, pensando no carrego a longo prazo. E agora, diante desse cenário estressado pelo qual o agro vem passando, a SLC Agrícola aproveita a janela de oportunidade para dar início a um crescimento inorgânico, comprando uma empresa do agro que vai permitir a expansão de 100 mil hectares. E segundo os analistas do BTG Pactual, o valuation parece atraente e reforça o modelo da SLC Agrícola, pois mesmo sob premissas conservadoras, a transação parece atrativa. Se assumirmos que a SLC pode gerar um EBITDA de 2,5 milhões de reais por hectare nessas terras, 34% abaixo das estimativas para 2025, isso resultaria em um EBITDA adicional de 250 milhões de reais, implicando em um múltiplo de aquisição de apenas 2,3 vezes EV/EBITDA. Então, justamente nesses cenários estressados que as empresas líderes de mercado conseguem fazer bons negócios, ampliando aqui a sua capacidade de produção. É claro que o cenário para o agro continua desafiador ao longo do ano de 2025, mas quando a gente olha para uma empresa com vantagens competitivas para o carrego a longo prazo, é claro que o Brasil não vai deixar de ser nas próximas décadas um grande produtor de soja, algodão e milho. Aqui você se posiciona na melhor empresa do setor. Lembrando que eu não possuo a SLC Agrícola na minha carteira pessoal de investimentos, mas é uma das ações que eu namoro para possível casamento a longo prazo, devido às características de qualidade da gestão. Para a galera que é assinante do canal, concedo que deem uma olhada aqui no nosso mapa do valor, onde eu trago a síntese da análise dessa ação e o meu preço teto pessoal para possíveis aportes nessa empresa. Agora vamos falar de uma das ações mais descontadas negociadas em bolsa. O Pine 4, como a maioria dos bancos negociados em bolsa, está muito descontado, um forte desconto frente ao seu valor intrínseco. Estamos falando de uma empresa que entrega um ROI de 22%, mas que hoje negocia um PL de 3,89 e um preço sobre valor patrimonial de 0,85, trabalhando com a margem líquida ok para o setor bancário e entregando um payout de 42%, que nos dá um dividend yield de 11% nos últimos 12 meses. Galera, não é brincadeira, os números aqui estão muito fortes, principalmente quando a gente olha também para os resultados. Porém, percebam que nós tivemos uma queda aqui nas receitas totais, porém o lucro líquido permanece crescendo, saindo de 62,2 milhões no quarto tri de 2023, alcançando agora 67 milhões no quarto trimestre de 2024. Aqui nós temos um ROI de 22%, um retorno sobre o patrimônio líquido realmente muito elevado e temos também uma inadimplência em queda. Então, inadimplência acima de 90 dias, apresentando sinais de retração. Então, me parece que é um banco que vem entregando um excelente resultado. Porém, se você é um investidor um pouco mais conservador, a empresa ainda não tem 5 anos consecutivos de lucro, já que em 2020 a empresa reportou prejuízo. Mas de lá para cá, a empresa vem passando por uma transição, dando seguimento ao crescimento no varejo, ao crédito consignado, e isso tem impulsionado muito seus lucros, que saiu de 18 milhões em 2021, alcançando agora a cifra de 257 milhões em 2024. Então, realmente aqui uma rentabilidade muito elevada, forte crescimento de lucros e dividendos, mas lembrando que temos uma small cap um pouco mais arriscada aqui. Deixe para mim um comentário, vale a pena apostar nas ações do Pine 4? Muito obrigado para você que ficou comigo até aqui e até o próximo vídeo.